Olá, meus amigos. Uma ótima terça-feira para você. Que Deus abençoe muito você, sua casa e sua família. Rapidinho hoje, algumas notícias, manchetes que estão circulando por aí e que eu acho interessante, porque a gente fala tanto, né? E semana passada, até ontem, a gente falou muito a respeito de coisas muito tristes para nós cristãos, mas sempre existe uma luz no fim do túnel, né? Sempre existe uma esperança. E aconteceram algumas coisas nesse final de semana passado, né, que realmente eu acho que dá um pouquinho de esperança para a gente. Uma delas foi a vitória da direita em Portugal. Isso pode parecer que não tem muito a ver com a gente, mas tem sim. Né? A direita vencendo em Portugal, uma pessoa que é conhecida como aliado de Bolsonaro. E aí, me permite fazer um parênteses aqui. Eu tenho ouvido algumas pessoas, mas Bolsonaro não é evangélico, não é cristão. Primeiro, Bolsonaro é cristão sim. Ele não é evangélico, ele é católico. Ele é casado com uma mulher de Deus, que é a Michele, que é uma mulher que eu tenho muito respeito, que me representa, o que ela fala toca meu coração, e ela me faz lembrar, uma polêmica agora, ela me faz lembrar da história da rainha Esther. É aquela serva de Deus que casa com um rei e a partir daí começa a defender seu povo. É minha visão, não estou comparando ela com a Esther, com a rainha Esther. Estou comparando a história dela, em resumida, com a história da rainha Esther. É uma mulher que faz parte do povo de Deus, que casa com o rei e que faz com que seu povo apareça, né? Seu povo tenha uma oportunidade, lá no caso da rainha Esther, de sobreviver, aqui no Brasil, uma chance de tentar lutar contra muita coisa que vai totalmente contra os princípios que nós defendemos, enquanto evangélicos, enquanto cristãos. E já já vou falar dela também. Mas assim, antes, veja bem, nós temos no mundo muitas nações que têm pessoas que se dizem, é o Bolsonaro da Argentina, o Milei, venceu a eleição. Né? O Trump é o Bolsonaro dos Estados Unidos, ou o Bolsonaro é o Trump do Brasil, e o Trump deve vencer as eleições. O Michele, ou Michele, como queira, lá de El Salvador é o Bolsonaro da América Central. Venceu e agora venceu com 90 e tanto, quase 100% dos votos. E assim vai. Dessa vez aconteceu em Portugal. Né? A vitória, Portugal é um sistema diferente, mas a vitória da direita, especialmente a vitória do partido Chega, que aumentou 4 vezes, praticamente, quase 4 vezes sua bancada na Câmara dos Deputados, lá de Portugal, e dá uma força muito grande ao André Ventura, que provavelmente será aí nos próximos anos o grande líder da política portuguesa e é conhecido como Bolsonaro de Portugal. A vitória dele põe fim a alguns anos de domínio da esquerda em que Portugal talvez tenha sido o país mais corrupto da Europa. E aí você vê mais uma vez aquilo que a gente fala, se você é cristão, se você tem Deus no coração, não tem como você apoiar a esquerda. Onde a esquerda põe a mão, apodrece. Seja na América Latina, seja nos Estados Unidos. Olha, a esquerda americana, ela está perto da nossa direita. E mesmo assim, olha o que o Biden fez com os Estados Unidos. Do dia para a noite, ele transformou a nação mais potente do mundo numa piada, que nem os tais dos UTIs ou UTIs respeitam mais. Meia dúzia de terroristas não tem respeito mais pelos Estados Unidos. Foi isso que a esquerda conseguiu. E no Brasil, a situação que está andando rumo a um penhasco absurdo, um fim, assim, em todos os sentidos. E agora Portugal tem a chance de se livrar. Eu acredito que em 2026, não sei quem será o candidato, também não interessa quem será o candidato, nós temos que pensar em questão de ideologias. A palavra ideologia às vezes nos fere, porque a gente ouve muito falar em ideologia de gênero, mas são ideologias de vida, ou de esquerda ou de direita. E se tiver duas opções só, a gente tem que ver qual que se aproxima mais do que a gente pensa. Mas vamos comemorar, né, a vitória do Chega lá em Portugal, e tomara que seja aí um início para Portugal que dure décadas. Portugal realmente consiga se restabelecer e escapar da corrupção. E tomara que aconteça com a Espanha também, que está ali do lado e que tem o mesmo problema de corrupção sério, né? Quem sabe consiga resolver também essa dependência que tem lá na Espanha da esquerda já há muito tempo. Atenção. O senhor presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não vai entrar em Portugal. Não é possível. E nós não vamos deixar que entre em Portugal. E que
que este governo não vai deixar entrar esses corruptos internacionais todos aqui no nosso território. Que diabo é isso? Corruptos, já temos cá muitos, não precisamos que venham mais de fora. Não pode ser assim. Neste país ainda mandamos nós. E neste país ainda escolhemos nós quem vem e quem não vem. E eu vou sim. Aconselhava honestamente, porque eu não estou a brincar. Eles não vão entrar mesmo. E eu vou com o Alexandre de Moraes no aeroporto. E eu garanto, o senhor Lula da Silva ficará no aeroporto. Esse cidadão não pode estar falando a verdade. Se insistir, vai para uma cadeia. Então não venho. Mas ele já sabe o que é isso também, não será uma grande novidade para ele. Me ajuda. Outro assunto que eu quero tratar com você é da Michele Bolsonaro, como falei há pouco. Uma mulher que me orgulha por ser evangélica. Uma mulher que há pouco eu fiz uma comparação não da Michele com a Rainha Esther, mas da história da Rainha Esther com a Michele. E para mim, sinceramente, a Michele Bolsonaro é a Rainha Esther do Brasil, da atualidade. Casou com o rei e levou realmente o seu povo para uma situação melhor, pelo menos aos holofotes, né? Pelo menos aparecendo, tendo voz ativa. E olha só, olha o que diz aqui a matéria sobre a visita da ex-primeira-dama, né? Eterna primeira-dama, a Michele Bolsonaro, à Bahia. Ela, no meio do discurso, ela rebateu algo que eu achei incrível. As pessoas brigaram, falaram, discutiram, gastaram horas. No meio do discurso, ela falou: nós precisamos macetar a legalização do aborto e das drogas. Michele, uma frase, e ela rebateu tudo que foi dito desde a época lá do Carnaval, da Ivete Sangalo, queria macetar o Apocalipse, por consequência, macetar a volta de Cristo, né? E agora a Michele chega lá e numa frase só ela acabou com tudo, né? Tem coisas bem mais importantes para a gente se preocupar. Assassinato de crianças, que é o aborto e legalização das drogas. Michele, parabéns, mais uma vez, me surpreendeu até pela facilidade com que ela expõe aquilo que eu levaria 10 minutos para falar. Ela falou em uma frase apenas. Parabéns, primeira-dama Michele, orgulho do Brasil. Bem diferente do que temos agora, né? Outra coisa que me chama a atenção, um outro filho de Deus que está nos holofortes hoje e que traz um desespero na esquerda é o Nicolas Ferreira, deputado mais votado da história do Brasil, mais de 1,5 milhão de votos. O Nicolas Ferreira, ele é um jovem, muito jovem ainda, provavelmente, Deus o abençoe, ele será um dia ainda presidente da República, e ele foi escolhido para ser presidente, mas, por enquanto, olha só, PT protesta contra a indicação do Nicolas Ferreira para presidir a Comissão de Educação. Sabe a educação? Aquela que, infelizmente, não são todos, mas infelizmente as pessoas ligadas a ela, as pessoas que colocam a direção que a nossa educação vai ter no Brasil, defendem ideologia de gênero, defendem aborto, levam para as nossas crianças dentro de sala de aula uma sexualização absurda. Até livros didáticos vêm. Teve um agora que foi retirado aí do Paraná, porque trazia uma história pornográfica, né? E aí o Nicolas Ferreira, ele é eleito para presidir essa comissão lá na Câmara dos Deputados, tudo vai passar por ele, e é lógico que ele vai levantar bandeiras. Ele vai levantar bandeiras, por exemplo, sobre o homeschool, a possibilidade do pai educar seu filho em casa, né, que eu, sinceramente, para o meu filho não seria favorável. Eu acho que é necessário o convívio, mesmo que seja um convívio difícil, mas é necessário. Porém, você tem que ter o direito de ver se você quer ou não. Quem decide sobre seu filho é você. Numa entrevista, inclusive, no final de semana, foi perguntado para ele, mas e a questão da sexualidade tem que ser abordado e tal? Ele falou, sim, em casa com os pais. Ótimo, quem educa são os pais. O colégio não tem que educar criança, o colégio tem que ensinar matemática, português e tal, mas a educação em si, o comportamento, tem que vir de casa, tem que vir com os pais. Então, acredito piamente que Deus colocou um representante seu também para defender as nossas crianças. Esse grito mundial, e não é exagero não, o que falei aí há 2, 3 vídeos atrás. Uma vez, Moisés se levantou, morreram milhares e milhares de crianças. Depois, Jesus Cristo veio ao mundo, morreram milhares e milhares de crianças. E hoje, de uma hora para outra, está um desespero. Se você pegar a última década, sempre teve aborto, sim, mas pega a última década até hoje e veja o quanto isso aumentou, o quanto se fala nisso, o quanto se tornou comum matar criança. Acredito que Deus
está abençoando nossos filhos, colocando pessoas como a Michele para falar contra o aborto, colocando pessoas como o Nicolas para presidir a Comissão dos Deputados, que é quem dá a direção para onde vai a nossa educação, aí pelo menos nesse ano. E são filhos seus, são cristãos. Por isso o desespero quando um cristão chega lá. E por isso que eu bato na tecla com você. Nós temos que colocar pessoas cristãs, se possível, pessoas que acreditem em Deus, pessoas que pensem como nós. E quando não é possível, nós temos que ser inteligentes o suficiente para ver o que é pior e votar naquilo. Vou usar um termo aqui para assassinar a língua portuguesa, mas nós temos que votar no menos pior. No menos pior. Daqui a pouco vai ter eleição para deputado, para vereador, e mais uma vez eu digo para você, em quem você vai votar, o nome da pessoa, para mim não faz diferença nenhuma, mas eu gostaria muito que você analisasse quem é essa pessoa, o que ela pensa, o que ela diz, o que ela prega, o que ela vive. E eu não estou falando de pregar em termos de igreja, estou falando de pregar no dia a dia, na sua vida, né, nas suas amizades, na sua família, no seu trabalho. E olha só, para a gente encerrar. Datafolha, pesquisa. Boulos e Nunes empatam a corrida eleitoral para a Prefeitura de São Paulo. Se você olhar, e há poucos dias atrás, o Boulos tinha, deixa eu ver aqui, 34, 26, tinha 8 pontos de vantagem para o Ricardo Nunes. Agora é 1 ponto só. E o Ricardo Nunes vai ganhar essa eleição. E vai ganhar a eleição com o apoio do Bolsonaro, com o apoio da direita. E aí eu digo para você, é cristão? Não sei. Não sei, eu não posso aqui defender que somente evangélicos são cristãos. Se ele é católico, ele é cristão. Né? Agora, a gente tem 2 opções. Eu não sou de São Paulo, não moro em São Paulo, mas você que é de São Paulo, você tem 2 opções para votar no Ricardo Nunes ou no Boulos. Não adianta pensar numa terceira opção, isso não existe, são essas 2. Entenda o seguinte, o mundo está globalizado, não é o Brasil, e nós temos a luta de um mal terrível, terrível, que é a esquerda, contra aquele que é contra a esquerda. Às vezes é direita, às vezes é centro, às vezes... E esse é um caso. Eu não acho que o Ricardo Nunes seja o melhor em termos do que ele fala, do que ele pensa, do que ele demonstrou até aqui. Mas eu acho que ele é o menos pior. Então também é uma coisa boa, que alegra um pouco aí a nossa semana, ver que a esquerda está se perdendo na cidade que é a maior do Brasil, o 3º maior orçamento do Brasil, e não vai ficar, queira Deus, na mão daquele que defende aborto, drogas, invasão do domicílio, né? Daquele que é contra tudo o que nós defendemos, daquele que é contra o nosso Deus e os seus princípios. Grande abraço, Deus abençoe muito seu dia. Deixe seu nome aí, deixe seu nome, o nome de seus filhos, do seu esposo, sua esposa. Eu quero orar por vocês, quero colocar vocês na minha oração. Cristão, não vota na esquerda. Cristão, não vota em comunista. Tá bom? Deus abençoe muito seu dia. Curta, compartilhe e vamos chegar ao máximo possível de pessoas, tentar mudar um pouquinho, que seja, né, fazer a nossa parte em relação às próximas eleições. Um abraço.